Olá, meninos e meninas, garotada do 8º ano do ensino fundamental, hora de estudar. E a gente vai tratar um pouquinho de história aqui hoje. Eu sou o Reginaldo Salvino, que vocês já conhecem de outros momentos, e o nosso tema de hoje vai ser a Revolução dos Escravos em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramento, caso do Haiti, que é a Revolução de Independência do Haiti. Para a gente ir se situando no tema, né? São Domingos foi uma colônia francesa existente na América Central entre os séculos XVI e XIX, que se tornou independente no início do século XIX por meio de uma revolução deflagrada por negros escravizados, conhecida por Revolução do Haiti, que é o nome atual deste pequeno país na América Central. Então a gente vai falar um pouquinho aqui para a gente ir entendendo a origem do nome Haiti. É bom conhecer, sempre que possível, a origem das palavras, como dizia Paulo Freire já, né? Então o sentido das coisas, porque isso ajuda a gente a entender melhor os processos. E aí dentro disso vocês vão prestar atenção para ir compreendendo o encadeamento dos fatos, tá bom? Então vejamos, a origem do nome Haiti. Segundo informações históricas, o nome Haiti dado ao país foi dado pelos revolucionários negros, em homenagem aos nativos da terra, os taínos. Não, taínos eram os povos indígenas nativos que ocupavam aquelas ilhas ali no Caribe nesse período, né, do tronco cultural Aruac, que chamavam-na de Haiti, com AYTI, terras montanhosas. Então esse era o nome que os taínos davam ao Haiti na sua origem. Para alguns historiadores, Haiti foi o nome dado pelos taínos para toda a ilha, não só aquele pedaço da ilha que corresponde ao Haiti. Então, a gente precisa compreendendo e vendo isso dentro dos processos. E aí eu trago para vocês uma imagem que diz o seguinte, essa ilha de São Domingos era toda ocupada por povos, né, da etnia que eu já citei anteriormente. Os taínos, eles eram divididos em cacicados, né, em regiões de poder distintos. A divisão política dos taínos era nesses territórios que vocês têm do conjunto das ilhas, mas as cores vão dizendo para vocês, e aí vocês vão olhar com atenção os nomes das etnias que ocupavam todo esse território aí antes da chegada dos europeus. Eram 5 territórios independentes ali, mas que dialogavam entre si, que pertenciam ao tronco Aruac. Eu trago também uma outra imagem, que aí vocês também visualizam em outro formato, né? Nós temos aqui do lado esquerdo o mapa que tem uma parte toda em rosinha com a parte verde, que é o que a gente conhece como Haiti de hoje. E o lado de cá amarelo, que foi uma processão muito mais espanhola, né? Então, do lado pequeno, que onde situa-se o Haiti hoje, era a ilha de São Domingos. Do lado de lá, a República Dominicana. A gente vai ver mais adiante o que, de fato, vai acontecendo com esse território. Mas aí os mapas, eles ajudam a vocês a localizar territorialmente, geograficamente, as nações, os países, as culturas sobre as quais nós estamos tratando. Essas ilhas aí ficam no Caribe, né? América Central, um conjunto de ilhas chamada também de Antilhas. E a gente vai discutindo isso no decorrer do nosso processo. A ilha de São Domingos, nos dias atuais, é a segunda maior ilha do Caribe, depois de Cuba, né? Então, ela fica próxima a Cuba. Tem uma superfície de 76 mil quilômetros quadrados. Está dividida entre a República Dominicana, que é aquele lado maior que eu falei para vocês, e do lado leste, né? E o lado oeste, o Haiti, né? Que é menor, uma porção menor. Os fatores que foram aí contribuindo no desenrolar desse processo da Revolução. Aí a gente precisa saber esses tópicos com antecedência para ir arrumando nossas ideias. A intensa opressão imposta pela França escravista, os conflitos internos na França em decorrência da Revolução Francesa, que vai ser mais ou menos no mesmo período, grande concentração de negros escravizados no mesmo território, o pensamento liberal que se espalhava pelas colônias na América Latina, em decorrência do próprio pensamento liberal na França e do iluminismo, levaram os negros à luta pela liberdade e igualdade de direitos. Então, esses ideais que pertenciam ao universo branco europeu, ele também
influenciou os escravizados para que eles buscassem sua independência e sua autonomia perante os dominadores. E aí vemos alguns antecedentes desse processo, né? Durante a colonização, boa parte da América Central e do Sul ficava sob domínio espanhol. As Antilhas, arquipélago que compõe a América Central, era possessão espanhola. Que aí vem um tratado de Tordesilhas. Naquele período de descobrimentos, onde Portugal e Espanha saíram na frente, foi feito um tratado entre essas duas grandes nações europeias pela divisão do Novo Mundo. E aí a Espanha ficou com a maior parte do Tratado de Tordesilhas, por isso que a América Central era parte desse grande domínio que a Espanha tinha, né? Então, entre essas ilhas, a de Hispaniola. A Hispaniola é toda aquela ilha que eu mostrei para vocês anteriormente, que envolvia o Haiti de um lado e a República Dominicana do outro. Então, toda essa ilha era chamada de Hispaniola. Desde o início do século XVI, que os corsários é o nome dado também a piratas franceses, vinham ocupando a ilha de Tortuga. Tortuga, uma ilha pequenininha, que vocês vão ver o desenho dela também, assim como eu mostrei o do Haiti, a de Tortuga. Tortuga significa tartaruga, né? Em espanhol, o tortugue em francês, são os nomes que eles deram para a região. Provavelmente por haver ali uma grande concentração de ilhas, de tartarugas nas praias para desovas, que é uma experiência que a gente vê hoje nos programas de animais, né, que tem na televisão, né? Então, Tortuga fica ao norte de São Domingos, que é aquele pedacinho do Haiti. Tortuga foi uma ilha que começou a ser explorada pelos espanhóis em 1494, aí na primeira chegada dos europeus aqui com Cristóvão Colombo, né? Então, nessa chegada de Colombo, na segunda viagem, ele começou a ocupar a ilha de Tortuga. E aí eu trago para vocês duas imagens de Tortuga. Então, Tortuga, ela vai estar ali acima no norte ali do Haiti, né? Onde tem nome North Atlantic Ocean. Então abaixo tem a ilha de Tortuga, que do outro lado você tem um mapa de satélite, que não é a cartografia, mais atualizado para você ver a localização panorâmica da ilha de Tortuga, que pertence ao Haiti, país hoje. A partir de 1625, os franceses e ingleses tentaram controlar a Hispaniola, mas foram vencidos por espanhóis em 1629, que não conseguiram tomar Tortuga dos franceses, e esses foram se estabelecendo gradativamente e criando fortificações para melhor proteger o seu território de domínio. Essas ilhas foram alvo de disputas entre espanhóis, franceses, ingleses e depois holandeses, até 1640, e a partir de 1670, com o declínio da pirataria, a exploração de madeira foi acelerada na região. Então, até então, não era utilizada para esses fins mais exploratórios pelos corsários franceses. A população nativa era estimada em torno de 250 mil habitantes em 1492, quando os primeiros colonos, os colonizadores europeus chegaram, né, Cristóvão Colombo. Vejam aí a população, 250 mil habitantes, a população estimada da ilha toda. Em 1517 só restavam 14 mil, já com a presença europeia no local, né? Então, aí dá para se fazer uma análise de como as coisas foram acontecendo, o que aconteceu com os povos nativos. Esses nativos resistiram, mas foram dizimados pelo poder das armas e as doenças, as bactérias, os vermes que os europeus trouxeram, porque seus anticorpos eram distintos, né? Em 1501, os espanhóis começaram a introduzir a mão de obra escrava com os africanos. Em 1665, o rei da França, Luís XIV, afirma o seu domínio sobre a ilha, denominada de Saint-Domingue, né? Um idioma mais francês aí. E a Espanha reconheceu o domínio francês sobre um terço da ilha, né? Então, a Hispaniola como um todo tinha uma porção menor, que é São Domingos, né? E isso foi em 1697, a partir da assinatura do Tratado de Ryswick, tratado firmado entre França e Espanha. Sob o domínio francês, São Domingos prosperou rapidamente, passando a ser chamada Pérola das Antilhas, uma das mais ricas colônias e maior produtora mundial de açúcar de cana, feito da cana, né? Porque também algumas ilhas ali passaram, principalmente com a chegada dos holandeses, a produzir
açúcar de beterraba. Mas o açúcar de beterraba ele vai ser muito mais promissor na própria Europa pelo clima. Então, a produção de açúcar aí foi acelerada. E esse período também coincide com o declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. É quando Pernambuco começa a perder espaço no cenário econômico colonial. No final do século XVIII, o sistema escravista imposto pelos franceses em São Domingos fez com que cerca de 40 mil franceses controlassem violentamente uma população de cerca de 450 mil negros escravizados. A violência com a qual os franceses tratavam os escravos em São Domingos é citada em diversos relatos, como no caso de Jean-Baptiste de Caredot. Jean-Baptiste de Caredot foi o administrador da ilha no período, o qual permitia que seus visitantes atirassem laranja na cabeça dos escravos. Então, a humilhação, a tortura e a violência foi contínua e sistemática dentro do processo colonial, não só em São Domingos, como a gente já sabe, no conjunto da América. E aí vai haver reação, né? Vai haver reação negra. Esse sistema escravista extremamente violento havia motivado inúmeras rebeliões em outros momentos em São Domingos, como no caso de François MacDonald. MacDonald, que fugiu e passou a realizar pequenos ataques contra os franceses na região. Então eles se refugiaram e a partir dali montavam as emboscadas, né? A Revolução Haitiana iniciou-se de fato em 1791, quando os escravos rebelaram-se contra os franceses definitivamente. Em poucas semanas, cerca de 100 mil escravos já haviam se rebelado. Então começou a perder-se o controle. Até mesmo porque a concentração de negros na região era muito grande, né? E aí a gente pode fazer algumas diferenciações, porque no Brasil nós tivemos a maior população negra da história da escravidão, mas aqui um território muito mais espesso. Houve também uma dispersão no vasto território. São Domingos era uma região mais restrita. Veja a quantidade de pessoas que eram escravizadas lá, né? 450 mil, que foi o que a gente viu antes. Aí eu trago para vocês a imagem que é muito importante, que a gente não costuma ver na nossa história, as personalidades negras, né? A gente vê muitos personagens brancos, mas a gente não conhece, não identifica. Então, François MacDonald aí é um dos líderes da Revolução. E eu trago aí duas imagens dele, uma mais mítica e outra mais realística, que é usando inclusive o tipo de roupa da época. A revolta se deu pela abolição da escravidão, pela equiparação dos direitos para os negros libertos em relação aos brancos e foi influenciada pelos ideais, né, da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que eram aqueles grandes ideais que os franceses liberais e iluministas traziam na sua revolução. Isso influenciou na colônia. Segundo os ideais iluministas e liberais, os direitos deveriam ser para todos, que era isso que os franceses pregavam em detrimento do poder absolutista das monarquias, né? Então, respeito, liberdade, igualdade, fraternidade e solidariedade entre todos os negros para garantir o êxito da revolução. Isso foi a máxima dentro da resistência haitiana. O longo período de opressão fez com que a reação dos negros revoltos contra os fazendeiros franceses fosse muito dura. Muitos fazendeiros foram assassinados com suas famílias. E aí a marca de séculos de opressão, né? Então isso deixou muita revolta contida. Durante todo o processo, as revoltas foram lideradas por Toussaint Louverture até 1802. Em 1801, as tropas de Napoleão Bonaparte, que então era que estava no poder na França, no começo do século XIX, liderada por Charles Leclerc, tentaram restabelecer a escravidão abolida em 1794, porque em 1794, a rebelião no Haiti e também os ideais iluministas pressionou para que as outras colônias francesas, e aí os próprios franceses, os revolucionários franceses tinham esse entendimento da não escravidão. Então, a partir daí houve uma abolição generalizada e Napoleão, quando tomou o poder na França, tentou restabelecer a escravidão, né? Toussaint foi preso e levado para a França em 1802 e morreu em 1803 de tuberculose e, obviamente, os maus tratos a qual foi submetido na cadeia.
E eu trago aqui mais uma imagem que é importante, a questão da imagem, das identidades, para a valorização também das personalidades negras no processo de história da América, né? Então, Toussaint Louverture foi um dos grandes líderes, e aí uma imagem para que a gente possa apreciar. Com a morte de Toussaint, a liderança foi assumida por Jean-Jacques Dessalines, que derrotou os franceses de forma definitiva em 1803. Em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência de São Domingos, que passou a ser denominado de Haiti por decisão do seu líder, Dessalines, né? Então, Haiti substitui um nome católico dos europeus e passa a garantir ou tentar garantir um pouco da identidade nativa no nome do território. E aí a repercussão, qual foi a repercussão disso? A rebelião, com a rebelião os escravos passaram a organizar-se e a lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. Então, estimulou aqueles 100 mil que eu falei, foi aumentando em proporção a ponto dos franceses perderem o controle sobre isso, né? A força do movimento em São Domingos e os desdobramentos da Revolução Francesa, né? Porque aí os ideais de liberdade resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos em 1794, aquilo que eu citei anteriormente. Então isso foi uma repercussão. A abolição da escravidão em outras colônias francesas, que ainda existe algumas marcas disso na América, umas Guianas, por exemplo. A Guiana Francesa é uma marca desse processo de colonização dos franceses aqui. Então, o Haiti fala francês também por conta disso. Então, o desdobramento da revolução iniciada no Haiti terminou fazendo com que os franceses e os próprios colonizados reagissem à abolição da escravidão em várias colônias. O que não aconteceu, por exemplo, com a América Portuguesa, né? O Brasil demorou mais a abolir a escravidão, né? E algumas outras regiões. Só nos Estados Unidos aconteceu antes, porque a Revolução Americana se deu de forma diferente e bem antes, que é um assunto que a gente não vai tratar aqui e agora. E aí eu trago uma foto de Dessalines para vocês também, mais uma vez, captarem aqui. Isso aí a gente vai na internet, a gente vai buscando, pesquisando em várias localidades e você vai achando alguns elementos e alguns registros que ajudam a gente a compreender e visualizar as personalidades dos processos históricos, né? Então, trago aqui mais imagens, a Revolução Negra no Caribe. Aí você tem aí tantos quadros que foram pintados, e aí trazendo, de certa forma, uma exaltação do evento, do conflito, né? Como também um mais recente que traz aí a exaltação da Revolução, porque isso é um orgulho muito grande para os haitianos, né? Então, trago as imagens, quando vocês pararem e ficarem observando com mais cuidado, vocês vão perceber aí essa movimentação de guerra e o cenário que era desenhado para a época, né? Então, isso aí é um pouco do desenho do cenário da época, principalmente essas duas fotos, a que está na esquerda e a que está em cima, né? Elas trazem um pouco isso. É bom observar porque as imagens elas ajudam a gente a entender um pouco também os fatos históricos. E eu trago algumas considerações mais para a gente ver aqui, né? Então, o Haiti foi a primeira colônia da América Latina a se tornar independente no início do século XIX. Né? Os Estados Unidos foi antes, mas aqui, na América Latina foi o Haiti, sem sombra de dúvida. Foi também a única colônia a se tornar independente pela decisão e liderança de negros escravizados, que não acontece no Brasil, por exemplo. Né? Então, os negros no Haiti eles tiveram êxito no processo de abolição da escravatura e muito mais, a emancipação política por completo. Serviu de referência para as demais colônias e gerou temor na elite local. Na época, a repercussão da Revolução no Haiti deixou as outras colônias empavorosas, as espanholas e a portuguesa, né? Para isso não contaminar. Semelhante ao que aconteceu quando os russos fizeram sua revolução socialista lá, porque aí chegou aqui através de Cuba, então a América toda ficou empavorosa com medo que o exemplo de Cuba servisse para o conjunto da América. Até hoje a gente vive sobre a sombra desse fantasma, não é verdade? Então, para a gente estar atualizando os nossos conhecimentos históricos. A sua importância acelerou a abolição da escravidão em outras colônias francesas, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Não manteve uma elite de origem europeia no poder. Por exemplo, quando o Brasil, a Argentina e os outros países
da América Latina promovem suas independências, essas independências são lideradas pela descendente da elite branca europeia e que se mantém nos poderes até hoje, né? Então, e no Haiti aconteceu diferente. Mas o Haiti é o país mais pobre da América nos dias atuais. Por que será isso, né? Então, a gente tem aí algumas questões para também analisar do ponto de vista histórico, compreendendo que desde o ensino fundamental a história tem que ser utilizada para a gente compreender os processos de desenvolvimento humano, né? Não só para decorar e fazer prova, viu? Isso é um alerta para vocês, para compreender os processos. Então, vamos tentar entender um pouquinho por que o Haiti é um país pobre, né? Mas aí a gente vai discutir isso no processo. Então, e algumas indagações para facilitar essa nossa compreensão e a nossa retrospectiva sobre o tema. Por que não houve brancos à frente da Revolução no Haiti? Então, como é que eu diria? Porque nós tínhamos visto ali nas páginas anteriores que eram 450 mil, né, negros escravizados, ou seja, a população era maciçamente negra e concentrada no território, né? Eram esses também que sentiam um peso maior da opressão. E aí não eram identificados muitos brancos nas condições em que os negros viviam. Automaticamente, quem vai liderar são aqueles que estão se sentindo oprimidos, né? Então, foi isso que aconteceu lá. Então, havia pouco interesse porque a população branca já tinha seu privilégio. A população negra, ela era a maioria absoluta e foi mais forte na rebelião e não tiveram interferência dos brancos. Porque os negros não tiveram o mesmo protagonismo em outras colônias como tiveram no Haiti. Por exemplo, no Brasil, né? Nossa abolição da escravidão só aconteceu no final do século XIX, né? A mais tardia da América. E os negros não tiveram protagonismo, porque aconteceu de forma simbólica, foi a elite branca que autorizou a abolição, mas por pressões outras que a gente vai estudar em outro momento. Mas assim, havia uma dispersão. No Brasil, por exemplo, havia uma dispersão muito grande, né? No México, na Colômbia, há muita presença negra, mas a independência foi liderada pelos brancos. Os negros, por estarem dispersos nos territórios e não se concentrarem em grande quantidade numa determinada área, quantidade populacional, eles não conseguiram se articular. E aí, mas obviamente que essa é uma fala muito simples. Em outros momentos, quando a gente vai estudando as especificidades dessas independências, a gente vai entendendo o porquê não houve esse protagonismo melhor, né? E porque o pioneirismo dos negros na independência do Haiti não garantiu que se transformasse num país próspero. Obviamente aí, todo esse ideário europeu da supremacia sobre negros e indígenas e os povos conquistados garantiu com que não houvesse investimentos econômicos ali. A partir do momento da derrota francesa, nenhum outro país europeu se interessou em investir em negros rebelados. Automaticamente, o Haiti, durante todo esse período, foi abandonado à própria sorte, apesar do protagonismo negro, mas os investimentos ou a riqueza que eles tinham produzido não ficou para eles. Depois dos conflitos pela independência, a economia haitiana foi destroçada, mas os europeus, os franceses, levaram a riqueza e deixaram a catástrofe para os libertos, né? Independentes, né? E aí são temas que a gente vai discutindo no processo. Eu espero que tenham ficado algumas compreensões mais sobre esse marco da nossa história na América Latina e que a gente vai estar voltando em outros momentos com outras áreas, com outros temas para a gente estar discutindo aqui e garantindo a compreensão da nossa realidade atual a partir dos fatos históricos. Até a próxima!